Boa noite, meus amigos. Aqui, mais uma vez, quem vos fala é o pastor Otoniel. Quero deixar aqui mais uma breve mensagem para o seu coração, para o nosso coração. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a alegria. Sobre a alegria. E alegria nas mais diferentes circunstâncias da vida, inclusive naqueles momentos de tristeza, momentos sombrios que nós temos, cada um tem na sua experiência de vida. E para falar de alegria, eu queria ler Neemias. Dois textos que eu quero ler, um é Neemias, capítulo 8, verso 10. No capítulo 8 de Neemias, o contexto é que os sacerdotes, os escribas, estavam lendo a Bíblia, lendo a lei para o povo. E depois de ter ouvido uma boa porção e visto como eles precisavam melhorar em relação ao padrão de santidade de Deus, eles começaram a chorar. E aí Neemias e os sacerdotes, os escribas, aqui quem falou foi Neemias nesse versículo, consola o coração deles com essa palavra aqui. De Neemias 8, verso 10. E disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero destacar aqui, antes da palavra alegria, eu quero destacar a palavra Senhor. Nós temos já feito alguns estudos sobre a palavra aleluia e sobre a palavra Senhor. Ontem nós fizemos um estudo sobre a palavra Senhor. E aqui aparece a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Portanto, está falando do nome de Yahvé. E a outra palavra, alegria. Alegria do Senhor, alegria que o Senhor dá. Alegria do Senhor, alegria que vem do Senhor, alegria que vem pela presença do Espírito Santo, falando agora nos nossos dias, agora que Jesus Cristo já veio, e que que morreu, que ressuscitou, está no céu, intercedendo por nós, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando somos convencidos disso, nós recebemos o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, então, é o motivo da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A presença do Senhor, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Outro texto que eu quero ler é a carta de Paulo aos Filipenses, quando ele escreve, Paulo está preso e ele escreve uma carta para agradecer muitos dos favores que os filipenses fizeram para ele, e também para instruir, para dar instrução. E ele começa no capítulo 1, verso 4, dizendo assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, Paulo orava pelos crentes daquela cidade chamada Filipos, ficava na Macedônia, orava com alegria. Paulo estava preso, passando por situações difíceis, sem liberdade de ir e vir, e também as condições da prisão não eram nada agradáveis, mas ele orava por aquela igreja, não só por aquela igreja, mas aqui, escrevendo essa carta para essa igreja, orava com alegria. Então a alegria do Senhor, que o Neemias disse lá no livro, estava presente permanentemente na vida de Paulo.
E o outro texto que eu quero ler também, Filipenses, capítulo 4, o verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Minha alegria e coroa. Os irmãos daquela igreja eram a alegria e eram uma coroa, era um motivo de vitórias de Paulo no contexto do reino de Deus na terra. Paulo era um embaixador do rei. Paulo era um embaixador de Jesus Cristo. E como embaixador de Jesus Cristo, ele já tinha alcançado muitas vitórias em nome de Jesus. E essas vitórias estavam representadas pelas coroas, que ele está dizendo aqui. Minha alegria e coroa. E o outro versículo é o versículo 10 do capítulo 4. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Muito me regozijei no Senhor, por lembrar dos irmãos. Os irmãos lembrando dele também. Principalmente os irmãos lembrando dele. E dando assistência para ele. Então, a palavra alegria num contexto de dificuldade. Porque ter alegria num contexto de paz, tranquilidade, de bonança, de abundância, é mais fácil. Mas a alegria num contexto de dificuldade, nós temos que recorrer mesmo a Deus. E no tempo da abundância, da bonança, também precisamos recorrer. Porque a alegria do Senhor, a presença do Espírito Santo na vida daquele que confessou seus pecados é que faz isso. E para nós encerrarmos, eu quero deixar aqui, quero cantar um hino, mas antes eu quero contar um pouquinho a história desse hino que eu vou cantar, que é o hino 339 do cantor cristão, composto por Fanny e Jane Crosby. Eu tenho aqui um livro, talvez você interesse, Hinário para o Culto Cristão, Notas Históricas. Ele conta a história dos hinos. E aqui ele está contando um pouquinho da história do hino 339, que tem como título Nunca Desistir. No HCC o título é Ó, não consintas tristezas. E ela conta que Fanny Jane Crosby casou com Alexander Van Alstyne em 1858 e logo tiveram um filhinho, mas esse filhinho logo veio a falecer. E em 1901 seu esposo adoeceu, contraiu asma, e passaram um ano de 1901 e 1902 todos lutando contra a enfermidade. E em 18 de junho de 1902 ele veio a falecer. E foi exatamente no ano de 1903 que ela compôs o hino Nunca Desistir, que é intitulado aqui no HCC como Ó, não consinta tristezas. E ele foi publicado. Então, veja que num contexto de tristeza, de perda, os dois eram cegos. Talvez você já saiba disso, mas Fanny Jane Crosby era cega e ela casou também com um homem cego. Num contexto de tristeza, perda, ela escreve um hino, Ó, não consintas tristezas, ou Nunca Desistir. E eu quero cantar esse hino, sempre lembrando que nossos recursos são frágeis, queremos melhorar, conto com as suas orações para melhorar nossos recursos aqui e nós podemos apresentar um melhor trabalho. Ó, não consintas tristezas dentro
dentro do teu coração. Tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha abalar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Amém. Nunca se esqueças disso. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor. Paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Que Deus muito te abençoe e nos vemos na próxima vez.